Salve, salve, amigos do Planeta Integral. Hoje vamos conversar aqui a respeito dessa antecipação da indicação do ministro Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal. Por que o Bolsonaro antecipou esse assunto? Se a gente considerar que só o ano que vem, em novembro do ano que vem, vai surgir, em 2020, portanto, a vaga do Celso Mello. Né? E em 2021, então, em julho de 2021, a vaga do Marco Aurélio. São as duas vagas que vão surgir durante esse período dos 4 anos do Bolsonaro. Alguns jornalistas estão dizendo, como o Diogo Mainardi, que poderia ser para se livrar de um possível adversário nas eleições de 2022. É claro, e se o ano que vem ele indica o Moro para o Supremo Tribunal Federal, o Moro vai se acomodar ali no Supremo Tribunal Federal e, obviamente, não vai concorrer para a presidência da República em 2022, que seria possível e com certeza ele parece ser um candidato forte. O outro motivo seria prestigiar o Moro, né? Passar o recado de que o Moro ainda está prestigiado, porque semana passada houve alguns reveses, né, em relação ao pacote do anticrime. O pacote anticrime vem sofrendo vários reveses, porque ele foi colocado de molho. Né? Mas o revés principal da semana passada, em relação ao Moro, foi a questão do COAF. Né? O COAF ser transferido para o Ministério da Economia, na reforma administrativa. Então, essa seria uma forma de prestigiar, né, o ministro Sérgio Moro, que está sofrendo realmente está sendo torpedeado, né, pelo Congresso, pelo próprio, muitas das vezes, pelo próprio presidente Rodrigo Maia. Essa transferência, diga-se de passagem, do COAF do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia, a criação desse jabuti, né, desse artigo, dentro da medida provisória 870, tem um vício formal de origem, né? Porque a reforma administrativa é da competência, a iniciativa, né, de uma legislação a respeito disso, é de iniciativa do presidente da República. Então não pode a Câmara de Deputados tomar a iniciativa de incluir, né, incluir artigos e aspectos dentro dessa reforma que não estavam no projeto original. Se isso for aprovado, poderá até haver uma ação, né, de inconstitucionalidade por inconstitucionalidade formal. Muito bem. Existem várias visões a respeito dessa indicação do ministro Sérgio Moro para o STF. Cada um, digamos assim, dos blocos políticos, né? Cada um dos agentes que atuam na sociedade tem uma visão e um interesse a respeito disso. A imprensa, por exemplo, tem interesses corporativos e financeiros, sempre em relação ao governante da vez. Né? Para a gente ter uma ideia,
Durante o governo Lula e Dilma, mais ou menos os investimentos que eram feitos entre mídia, TV, revista, jornal, somavam por mês 170 milhões de reais, que dava em torno de 2 bilhões por ano. É uma quantia bastante elevada. E no governo Bolsonaro, nos 3 primeiros meses, houve mais ou menos um valor de 3 milhões por mês, por iniciativa do Bolsonaro, e outros valores que vieram do governo Temer. É uma diferença astronômica, né? E um ponto importante é que no governo Lula, aonde que a imprensa e a mídia tradicional batiam, né? Sempre interessa a mídia tradicional bater no governo, né? Enfraquece a posição do governo para, enfim, ter o governo nas mãos e conseguir maiores recursos. No fundo é isso, né? Um dos interesses da mídia principais é esse. Como a Lava Jato incomodava muito ao governo Lula e ao governo Dilma, então interessava a mídia prestigiar a Lava Jato, porque aquilo incomodava o governo, né? Então, nesse período desses governos, eles tiveram essas, digamos assim, essa canalização de recursos, 170 milhões por mês, não obstante, batessem bastante no governo, porque apoiavam a Lava Jato, né? Se mostravam contra a corrupção que graçava dentro do governo Lula e Dilma, o mensalão e o petrolão, né? E a forma da mídia tradicional atuar era essa. Agora, com o governo Bolsonaro, né? Então, o Moro, naquela época, era muito prestigiado pela mídia. Agora, no governo Bolsonaro, qual é o interesse que a mídia tem em apoiar a Lava Jato? Em que isso incomoda o governo? Em nada, pelo contrário, né? Todo o apoio que a mídia der incisivo à Lava Jato e contra a corrupção, contra o Centrão que quer restabelecer essas ações franciscanas do toma lá e dá cá, do mensalão, do petrolão, não incomoda o governo. O que incomoda o governo é desconstruir a imagem, por exemplo, do juiz Sérgio Moro, não? Ou do próprio presidente Bolsonaro, né? Ou evidenciar e colocar com cores super gritantes, né? Esse embate que existe entre bolsonaristas e militares, a ala mais ideológica e a ala mais pragmática do governo. Isso incomoda, né? Então é nisso que eles centram suas baterias. Embora isso não tenha relevância, né? Esse assunto não teria a menor relevância, essas mensagens e críticas feitas pelo Olavo de Carvalho, se a mídia não desse toda essa evidência, né, para esse assunto. Então, a gente vê, por exemplo, o Reinaldo Azevedo criticando o juiz Sérgio Moro e o Bolsonaro, dizendo que eles fizeram uma negociata, tá? Que o Sérgio Moro só saiu da magistratura porque o Bolsonaro se comprometeu com a vaga no STF para ele. É óbvio que isso não tem sentido nenhum, né? Talvez as chances do ministro Sérgio Moro de chegar ao STF seriam muito maiores se ele continuasse na magistratura, né? Porque aí ele ia continuar em evidência, ia continuar fazendo o trabalho dele,
um trabalho que é mais fácil de fazer e que você tem um desgaste muito menor, né? É óbvio que o Sérgio Moro, com toda a experiência que ele tem, sabia que indo para um ministério, né, iria sofrer tiroteio e críticas de tudo que é lado, né? Então, para ele teria sido muito mais conveniente ter permanecido na magistratura se a visão dele fosse somente chegar até o STF. Então, parece que isso não é pertinente, embora sejam uma das, digamos assim, uma das aspirações dele, né? Ele já cansou de dizer que a sua ida, né, ganhar um cargo, né, uma vaga de ministro no STF, seria como tirar na loteria, seria um bilhete premiado, né? É claro que o nível de incomodação lá no STF é bem inferior de exposição, porque são 11 ministros, né, do que como ministro da Justiça. Eu acredito que a situação do Moro deve ter pesado bastante também. A, a, a questão dos interesses que ele contrariou enquanto juiz, né, da Lava Jato. Contrariou muitos interesses, né? Não, é um presidente da República preso, né? Um outro em prisão provisória, né, preventiva, que hoje foi solto pelo STJ, um presidente da Câmara, né, o Eduardo Cunha, preso, enfim. Tudo isso teve o envolvimento do juiz Sérgio Moro e da Lava Jato. Então, o Conselho Nacional de Justiça, né, e essa banda do STF, que é muito mais corporativa, possivelmente iria incomodar o juiz Sérgio Moro, né? Porque nesse novo governo a questão da corrupção, né, nos ministérios praticamente sumiu, né? Então ele possivelmente teria dificuldades lá, né, em algum processo, talvez interno, que pudesse até provocar a sua exoneração. Então, talvez esse risco também tenha pesado. E o terceiro ponto, eu acho que realmente ele tem a intenção sincera e honesta de fazer um trabalho como foi feito lá na Itália, como na operação italiana das mãos limpas, né? E aqui a Lava Jato, fazer um trabalho com uma amplitude muito maior, né? Ele, como ministro da Justiça, tem condições de dar essa amplitude e conseguir resultados muito maiores, né, contra o narcotráfico, contra o crime organizado, né? Essas 60 mil mortes que nós temos por ano no Brasil, isso é um verdadeiro descalabro, né? Isso não existe em praticamente nenhum país do mundo, né? Essa proporção de 30 mortes a cada 100 mil habitantes. Então, já agora nos 3 primeiros meses, houve uma redução significativa, né, de 3 mil mortes, de 24% na quantidade de mortes por armas de fogo, com violência no Brasil nos 3 primeiros meses. Sendo que grande parte foi 670, quase 700, no estado do Ceará, justamente o estado em que houve uma ação, né, nos primeiros meses de governo, uma ação por parte da Força Nacional, do Ministério da Justiça e do governo do estado do Ceará, para debelar toda aquela violência que houve no início do ano, né, com transferências de presos, coisas que os governantes dos estados não estavam mais com coragem de fazer, né? Tanto é que quando se transfere os chefes do crime organizado, há toda aquelas ações terroristas, né? Como a gente acompanhou no início do ano no Ceará, com
inclusive explosões de pontes e viadutos, né? Fogo em veículos, né? Enfim. Então, essa digamos assim, uma visão por parte da mídia, né? Quer dizer, a indicação do Sérgio Moro para o STF tem um aspecto da parte do Sérgio Moro, uma outra conotação por parte do presidente Bolsonaro, né? ou para eliminar esse possível candidato de 2022, ou mesmo para prestigiar o Moro, ou ainda para manter essa tensão, né, que parece ser, sem dúvida, a forma como o Bolsonaro e o próprio Trump governam, né, atualmente. Quer dizer, manter essa tensão constante e, com isso, a mobilização das suas bases, né? Da parte da oposição, já é uma outra visão, quer dizer, eles tentam politizar esse assunto e dizer que isso é a demonstração de que a Dilma sofreu um golpe e que o Lula é um preso político. Tudo isso em função da Lava Jato, né? E que o Moro é o grande mentor de tudo isso aí. Então, a ideia deles é vender essa ideia. Inclusive aqui, eu anotei que um ex-ministro da Dilma diz o seguinte, o Eugênio Aragão, né, ficou pouco tempo lá, mas ele colocou no seu Twitter o seguinte: o Bolsonaro elogiou as condições éticas e intelectuais do Moro, do ministro Sérgio Moro. Esse julgamento de um boçal, diz o Eugênio Aragão. Vê bem os termos que ele diz e depois como é que ele faz o fecho. Não me interessa, não me interessaria, pois, por quê? Justamente por causa disso, né? Porque ele não passa de um boçal. Então, a crítica que ele faz é sempre essa, com palavras odiosas e ofensivas. Aí ele fala do Janot também, que na portaria do inferno, né, há uma fila para traidores e covardes, né? E que o Janot está nessa fila, né? E aí depois ele coloca assim: qualquer comentário aqui de bolsonaristas no meu Twitter ou de qualquer outra fábrica de ódio serão bloqueados sem dó nem piedade. Então, é tipo de cara assim que não consegue se enxergar, né? Tá sempre colocando esse tipo de comentário odioso, mas diz que os outros é que são odiosos, né? Bem típico da esquerda. E aí ele se colocou ao lado de um busto do Lenin, e um busto de bronze do Lenin, tirou uma foto para imitar aquela foto do ministro Sérgio Moro, tirou uma foto lá do calendário, né? E dizendo que aquele busto ali é um busto que foi comprado num site chinês, né? Quer dizer, é um busto falso. E o personagem também, né? É um personagem assim que nem mais na Rússia, nem mais o Putin quer saber do Lenin, né? Lenin, Trotsky, isso já é coisa muito ultrapassada, né? Ninguém mais acredita. O
o Putin vem criticando o Lenin de forma sistemática. Primeiro, ele disse que o Lenin massacrou, exterminou, né, criticou muito o Nicolau e toda a sua família, e que é verdade, né? O Lenin e massacre, massacre e extermínio no tempo do Lenin, né? O Trotsky com seu trem vermelho lá naquela época, e depois o Stalin, né? O trio. E depois o próprio Trotsky também foi assassinado no México, com uma picaretada na cabeça, né? E só porque tinha uma visão diferente, né, de como fazer o comunismo. Queria fazer um comunismo em todo o mundo e tal, era uma visão que tinha que ser feito em todo o mundo, senão não ia dar certo. E o Stalin tinha uma visão que podia ser feita primeiro na União Soviética, depois então nos outros países. E também mandou então exterminar as famílias, né? Então, no final parece que só sobraram 2 netos do Trotsky. A outra crítica que o Putin faz ao Lenin é de que o Lenin é como se ele tivesse deixado uma bomba atômica armada, né, que explodiu em 1991. O que é uma verdade, né? Um sistema que não tinha como dar certo, né? O marxismo não tem como dar certo em lugar nenhum do mundo. Mas, né, o Eugênio Aragão ainda acredita, né? E ainda tira foto ao lado, né? Bem aquela coisa de vira-lata, né? Quer dizer, tira foto ao lado do Lenin, né? Eu tirasse foto, então, ao lado sei lá, do Marighella, do Lamarca, o Luiz Carlos Prestes, né? Pelo menos pegasse o personagem comunista brasileiro. Em relação ao Moro, então, eu acho que é isso, quer dizer, a antecipação dessa notícia a respeito dessa escolha, a respeito da nomeação, é a forma como o Bolsonaro tem de governar, né? Isso, para ele, tem um sentido, né? Ou talvez mais de um sentido, né? Que é justamente colocar, prestigiar. Primeiro, o sentido de prestigiar o Moro. E segundo, ele sabe que aquilo vai gerar polêmica e vai gerar tensão, né? E ele tem interesse nisso, né? Eu acho que é importante saber também como é que o Moro vai administrar essas situações, né? O Moro, ele está numa encruzilhada. Ou ele vai seguir definitivamente a carreira jurídica, né? E aí vai continuar mantendo essa postura recatada, né? Porque é claro que se ele mantiver uma postura política mais agressiva, ele pode se incompatibilizar para a carreira de ministro do STF, ou então ele vai desistir desse encarreiramento, né, que parece que não é a vontade dele, e aí então assumir uma posição política mais agressiva e possivelmente seria um forte candidato para 2022. É isso, amigos. Por hoje, era isso.